Essa era a cara que eu tinha 99% do tempo na maior parte da minha vida. Você é essa pessoa? Você conhece alguém que é assim? E eu já vou dizer agora que essas são as melhores pessoas que você pode se relacionar, conhecer e ter amizade. E eu vim dizer como é a experiência de ser uma pessoa que usa essa interface na vida, né? Vamos colocar assim, se fosse um jogador no jogo e escolhesse essa cara para eu estar existindo nesse jogo, ele tem skills ali que você pode ser bem prejudicado. E aí eu vou falar um pouco do quanto é prejudicial esse tipo de postura durante a vida, o quanto de tempo que eu demorei para descobrir que isso era prejudicial, por que as pessoas adotam essa postura, né? E por que sair dela é uma coisa que pode parecer assustadora. Enfim, a gente vai entender, mas eu vou falar que esse é um episódio, como os outros, também tem sido bastante pessoal pra mim, e gosto de trazer porque penso, talvez alguém também tá passando por isso, talvez alguém também tenha essa, né, essa prisão, e como que eu tô saindo dela, e como que as pessoas talvez possam ter alguma luz pra isso. Então fica aí, seja bem-vindo, bem-vinda, esse é mais um Cativeiro Cast, e se você não conhecia, eu tô aqui toda semana, tá bom? Falando sobre as minhas experiências em relação a essa vida como alguém que tá realmente passando por isso, não no ponto de vista, ai meu Deus, ela é profissional da saúde, ela é psicóloga, não. Aqui tô me libertando de algumas coisas, eu tinha algumas ideias, que serviram, né, para que eu chegasse em outros caminhos, mas depois tive que mudar essas ferramentas porque chega um momento que ela mais me limita do que ela me ajuda, essa troca de ferramentas. E aí, eu tô aqui compartilhando com vocês. Então, se você não conhece, já se inscreva aqui, Cativeiro Cast no YouTube, TikTok, Spotify, Instagram. Tô por tudo, fazendo vários conteúdos e sou Cati, se não me apresentei, cativante também. Tá lá, caso você queira me seguir, tá? Só por isso. E vamos! Gente do céu, que babado, hein? Que babado! Eu não sei se você, quando ouviu a introdução, se identificou mais com a pessoa que tem essa cara, ou se você já conheceu alguém, conhece e fala, ai, credo, ui, odeio gente assim, nossa, que ranço, ai, detesto, ai, olha lá. E ficou aqui pra ver por que isso acontece, que fenômeno é esse, e por que eu tô falando que essas pessoas são as melhores pessoas pra você se relacionar. Nem sempre, tá? Aqui a gente não vai lidar com generalismos, porque às vezes realmente não é legal. Mas eu venho compartilhar, assim, é algo bem recente da minha vida. Então, sabe aquela coisa que eu me sinto já saindo disso? Obviamente, como tudo na vida, tem uma frase que eu vi numa animação uma vez, não é muito nesse viés, mas se encaixa muito. É basicamente quando a gente tem uma ferramenta nova, a gente aprende uma lição na vida, não é como se, tá aprendido, agora fiquei de boa, tô tranquilo. Não, a vida fica te testando várias vezes, então parece que você tem que ficar defendendo, como se fosse uma guerra mesmo, que você tem que defender território, tem que ficar ali de campana pra defender e se verificar, se certificar de que você não vai mais cair naquela postura antiga, porque a gente tem um viés muito grande pra voltar nas velhas posturas que a gente tinha. Então, para começar, gente, o que é isso, né? O que é essa postura fechada, punhos erguidos? O que é isso, né? Você sente a tensão no ar quando a pessoa tá no recinto. Você sente que a pessoa não é só o rosto, tá, gente? Aqui eu não tô falando aquela pessoa que tem a cara fechada e aí quando você chega pra conversar com ela se abre. Não. Tô falando que mesmo conversando com essa pessoa, mesmo chegando perto dela, ela ainda tem essa postura muito fechada sempre. Então, por que isso se deu na minha vida em particular? E contando, às vezes você pode se identificar também, ou a pessoa que você conhece aí pode ter uma trajetória mais ou menos parecida. E eu vou falar que não tem muito segredo, além daquele que a gente já imagina, que é, por que para algumas pessoas a ideia de se relacionar com outras pessoas, em qualquer campo, tá? Você vai conhecer alguém novo, seja no trabalho, na escola, na faculdade, na vida, no ponto de ônibus, no mercado, essa interação, né, de pessoa com pessoa, para alguns é algo tão fácil, né? É natural, eu chego, me aproximo, tenho uma postura na vida que fico mais receptivo, mais aberta para essas interações, e para mim é super tranquilo, enquanto que para outras é muito mais complicado. Bom, isso se dá das experiências que você coleciona em relação à sua vida. E aqui, quando a gente fala de pessoa que ergue o punho e fica assim bem retirada, não chegue perto de mim, porque ela tá fazendo o que nesse movimento? Colocando um arame farpado, né? Uma cerca em volta dela, falando, não, aqui não é bagunça, aqui não vão se aproximar. Por quê? Porque já se aproximaram antes e as experiências não foram legais. Do ponto de vista da minha própria jornada, ao longo assim da infância até
Eu acho que até a adolescência, um pouquinho além da adolescência, e depois talvez o que veio depois, o que veio após aquilo, era mais consequência de uma coisa que já estava ali desandada. Então as primeiras experiências, quando eu era bem criancinha, eu lembro que eu era uma criança muito comunicativa. Bom, tem um podcast que falo pra caramba, você já imaginou que eu falo muito. Mas eu fui perdendo isso. Por quê? Porque conforme eu era essa criança engraçadinha, legal, as pessoas iam se aproximando e aí, né, várias coisas ruins aconteciam. E não só por se aproximar. A minha criação, já falei 500 bilhões de vezes, e é chato ficar batendo na tecla, mas no caso de você que chegou agora e não conhece, é interessante ter um certo background, né? A minha família também não era a família mais estruturada, minha mãe era super tadinha depressiva, tinha um quadro assim de agressividade, de violência verbal e física também. Então, essa postura, ela foi se encolhendo, né? Quando a criança não tem esse espaço para ser ela mesma, ela vai sendo ali cada vez mais podada, ela começa a ficar encolhida. Para além disso, também na vida, né? Outras experiências em outros lugares, passando por bullying, por abusos, por etc., foi mostrando que, meu Deus, esse mundo é cercado de pessoas e essas pessoas fazem coisas muito ruins. E a pior coisa é não ter ninguém para me proteger dessas pessoas, né? Sou uma criança, sou uma adolescente, não há quem possa assistir e dizer, ei, aqui você não mexe com ela, ei, eu vou proteger você, não tem isso. E quando você não tem isso, você vê que então é melhor você passar a ter uma cerquinha em volta de você para que essas pessoas não se sintam autorizadas a se aproximar e fazer o que bem entende. E aí, depois de uma certa idade fazendo isso vira uma postura que você já nem para mais para pensar, eu tenho que fazer agora uma cara fechada, agora eu tenho que evitar. Não, se torna você. Você automaticamente vai ter uma postura de, ei, autolar, quem vem lá, né? Você já tá lá do outro lado da trincheira com o rifle, assim, apontando, quem vem aí? As pessoas se aproximando, já vendo, assim, um monte de pontinho de laser na mira, que você tá assim, quem é? Se identifique. E justamente porque do outro lado, né, de quem tá ali com o rifle, a gente sabe que, sim, a gente sabe ser uma pessoa amável. Inclusive, eu acho que muitos de vocês que têm amigos que têm uma postura mais fechada, mas vocês, de alguma forma, sei lá como isso acontece, né? Algumas pessoas atravessam pro outro lado, se arriscam e falam, não, vou dando mais um tempo aqui, vou conhecendo essa pessoa, e aí a pessoa vai pegando confiança em você, vai sentindo à vontade, daqui a pouco ela já faz uma brincadeirinha, uma piadinha. Então acho que muitas pessoas têm amigos que são, assim, de primeiro momento mais fechados, mais reservados, e às vezes até parecem um pouco meio agressivos, mas que depois que você conhece, faz amizade, você vê que a pessoa é super gente boa, é super legal, vira seu amigão, seu brother. E é interessante porque você pensa, nossa, é uma pessoa muito legal, né? Por que ela demora pra ser legal? Por que essas pessoas demoram para ser legais? E é justamente essa amabilidade que pode se tornar a ideia de uma vulnerabilidade que pode sim ser comprometida por pessoas que têm, né, más intenções. Ou seja, sim, a gente tem a noção de que ser amigável, ser amável atrai muitas pessoas, né? Uma simpatia, uma abertura que você dá, atrai muitas pessoas. E como eu falei no início, para muitas que vêm de uma experiência de vida onde isso é positivo, olha que legal, quanto mais pessoas se aproximam de mim, mais experiências legais eu vou ter, porque geralmente é assim, quanto mais pessoas, mais possibilidades, experiências legais. E isso não é verdade, né, pra todo mundo. Então, a ideia de quem já se fudeu muito é, quanto mais pessoas, mais perigo, mais tensão, mais probabilidade de coisas bem ruins acontecerem. Ou seja, o outro é uma ameaça. Então, quanto mais eu atraio o outro, meu Deus, fica mais difícil pra eu aqui, imagina de novo a trincheira ali, o exército, então eu tô escondidinha ali, justamente para que ninguém me ache no meu esconderijo. Agora eu pego ali um sinalizador, que é a simpatia, que é a abertura, seja o que for, como você quer fazer nessa alegoria, né, nessa metáfora, e você sinaliza pro inimigo, que até você coloca dessa maneira, se aproximar e te achar e te ver, te localizar e vir falar com você, você nunca quer isso, então você fica bem quietinho. Depois de já confiado na pessoa, aí você começa a mostrar e etc. E é engraçado porque eu já tive inícios, assim, inúmeros, onde isso se deu da pessoa me ver. Tem amigos que depois reportavam isso, era comum de ouvir. Eles me viam e pensavam, nossa, essa aí eu vou detestar. Nossa, olha a cara dessa guria, ela é com certeza muito metida, muito arrogante e tal, porque é isso que acontece. E aqui um grande parênteses, ainda mais se você é mulher, sabia? Se você é um homem aí, tá assistindo e não sabia, tem essa noção. Porque às vezes você é esse cara, né? Você é esse cara que, eu sou na minha, sou reservado, sou fechado, não tô nem aí que pensam de mim. E a sociedade te aceita, você sabia? Elas pensam, é o fulano, ele é meio fechadão, mas, ok. Agora, se você experimenta ser mulher e fazer essa mesma postura que você tem, aqui você tomando na tarraqueta. Por quê? Porque você tem que ser, mulher tem que ser assim, tem que ser, né?
fácil de chegar, tem que ser sorridente, tem que ser simpática, que se ela não é, ela é megera, ela é uma vagabunda, ela é uma desgraçada, e aí te odeiam mais ainda. Então eu tinha vários amigos meus, que depois, aí que se tornaram meus amigos, contavam, olha, eu olhava pra você e pensava, meu Deus, essa menina é metida, ela é arrogante, ela se acha, e eu só tava calada, né? Claro que eu não tava calada assim, né, tipo, eu tava, tipo, naquela postura fechada, e aí a pessoa faz a leitura do cenário que ela quer, e geralmente se ela está fechada, como assim essa pessoa se recusa a atender essa demanda social de ser aberta? Se ela não é aberta, ela está corrompendo a sociabilidade, ela está quebrando ali um padrão, ela é ruim, ela é negativa, eu vou imaginar o pior dela, ela é metida, ela é arrogante, ela se acha, ela é quem ela pensa que ela é. Basicamente essa leitura que as pessoas tinham. Mas depois eles viravam meus amigos e falavam assim, nossa, ó que louco, né? Hoje eu entendo, é teu jeito, tá, narará, tarará. Mas nem todo mundo atravessou do outro lado, né? Assim como você imagina, nem sempre as pessoas querem atravessar do outro lado. Nem todo mundo às vezes tá com a paciência de esperar alguém se sentir mais de boas e ser seu amigo. E aqui a gente tem convivências que podem ser opcionais, porque às vezes no trabalho, de tanto que passa o tempo, você convive tanto, uma hora ali vai acontecer de você ver a pessoa num outro momento, você vai mudando a ideia que você tinha sobre ela, mas acho que quando são interações um pouquinho mais rápidas, você não tem esse espaço, esse tempo, esse momento pra desdizer aquilo que você já tinha se convencido sobre aquela outra pessoa. Então teve vários momentos e por vezes, gente, eu tô vivendo aqui minha vida. O bom de ter amigos de longa data é que você vai trocando essa figurinha de memórias do passado e aí você se recorda de coisas e você fala, meu Deus, e aí você tem uma testemunha, que é esse seu amigo de longa data. Então, por vezes, assim, eu falo com meu amigo mais próximo, né, eu falo, meu Deus, por que será que tal situação era tão difícil? Por que será que não gostavam de mim e tal? E eu lembro de mim naquela experiência na minha pele, que era, gente, eu quero ajudar, eu quero fazer, eu quero acontecer, porém, a cara que eu tinha na época, né, a postura que eu tinha na época era mais incisiva, era mais fechada, era mais, tipo, direta, era mais, ó, sem rodeios, aqui eu vou falar, né, direta e reta. E eu vou colocar, assim, pra vocês entenderem numa experiência pessoal, do como eu me sentia, talvez seja como você se sinta, e pra você entender, talvez pessoas assim. Basicamente, eu lembro que o sentimento que eu tinha era muito confuso nessa época, porque vindo depois da infância para a adolescência, eu me sentia muito cobrada pela sociedade em relação a essa postura de ter que ser aberta, de ter que ser simpática, de ter que ser uma coisa, de ter que agradar. A gente nem percebe o quanto isso, na verdade, é muito lei, ainda mais numa sociedade brasileira, onde o viés, né, da nossa população é amizade, é esse espírito de todo mundo se conhece, família e tal. Então, isso não é uma realidade para todas as partes do Brasil, com certeza, mas eu acho que minimamente em todas as partes do Brasil você vai ter uma leve cobrança sobre isso, nem que você deteste, mas você finja que você gosta. Não dá pra você se dar o luxo no Brasil de querer ser reservado na sua. Não tem como, né? E olha que eu sou de Curitiba, eu ainda tinha um pouquinho mais de aceitação. Imagina se eu fosse lá de regiões onde as pessoas são muito mais calorosas. Eu acho que eu seria muito mais cobrada. E eu lembro que eu ficava vendo isso acontecer, das pessoas me cobrarem essa postura mais, como assim você não vai se misturar conosco, né? E o sentimento que eu tinha era de, meu Deus, então eu tinha uma frase inclusive que eu escrevi naquela época, que era assim, a minha sensação era que me tiraram as asinhas ali, a capa de voar, e estão me cobrando que eu levante voo de qualquer forma, ou seja, não me deram um ambiente onde eu me sentisse à vontade com as pessoas, onde eu sentisse que eu podia confiar nas pessoas, e mesmo assim, o que estão me cobrando aqui é que eu confie, não interessa se você não teve razão pra isso, você tem que agir como se você tivesse razão pra isso. E o que acontecia comigo era esse sentimento de como é que as pessoas não me entendem, né? Como é que elas não conseguem ver que, na verdade, isso aqui é dor, né? Essa postura é dor, essa postura é machucado, essa postura é eu não consigo andar. Eu não tô conseguindo. E eu lembro de ficar esperando uma certa comiseração das pessoas. Eu ficava esperando que elas tivessem pena, a verdade é essa, né? Tipo, pena que olhassem e entendessem, meu Deus, se essa pessoa não está caminhando, ela tá aqui mancando, ela tá aqui se rastejando nessa atividade, né, social, é porque ela tá com algum problema nessa área, alguma coisa aconteceu aí. Eu esperava que ela tivesse essa leitura, porque ó, eu obviamente que não ia ficar falando não, eu não vou porque eu tenho medo de pessoas. Não, eu não gosto porque eu tenho medo que vocês me firam. Não ia ficar comunicando isso. E até teve vezes da minha vida que eu quis uma vez me explicar. Um dia eu conto essa história, que ela é bem, assim, pessoal. Não tem problema contar, mas o resumo da paróquia é que eu estava diante de uma cena onde eu estava sendo diretamente cobrada sobre minha postura, né? De você não ser simpática quando você deveria ser. E eu pensei, bom, essa pessoa já me conhece há uns bons anos,
vou tentar aqui me vulnerabilizar pra ela explicar o certo contexto. E eu falei, só que ali já era uma situação que a pessoa já me detestava demais e por anos, e aí ela olhou pra minha situação e pras minhas dores, pelas minhas feridas e falou: foda-se você. Foda-se você que você passou por isso, não estou nem aí. Então, aqui dado um certo contexto, para que você entenda que essa postura, sempre que você vê alguém com um punho erguido, com uma cara fechada, com uma postura tipo, saiba que essa pessoa se fudeu em níveis colossais. Aconteceu com ela o possível e impossível de experiências ruins, e ela, diferente de muitos que às vezes podem olhar e falar, bom, tô nem aí, bom, pra ela não conseguiu fazer isso. Então ela não conseguiu atravessar do outro lado, ela não conseguiu voltar a confiar nas pessoas, ela não conseguiu retomar a ideia de que se aproximar dos outros, estar no meio de todo mundo, atrair a galera, é uma coisa boa, vem de uma experiência boa, é positivo e ela quer cultivar isso. Não, muito pelo contrário. Ser amável e vulnerável atrai pessoas e pessoas é perigoso, né? É uma situação que você precisa evitar, porque quanto mais pessoas, mais dores você vai ter na sua vida. Esse era o contexto que eu me encontrava. Não sei se você também consegue se admitir e se ver nisso. E aqui é um trabalho que eu vou falar para sempre do autoconhecimento. Você aí com os seus botões, não precisa falar comigo, não precisa comentar que eu concordo, porque o cérebro ele vai dando, gente, todas as desculpas do mundo para você ficar na sua. Mas ali com os seus botões, você meditando e relembrando e olhando de fora, qual é o sentimento que me vem quando eu estou conversando, com a ideia de conversar com uma pessoa, com a ideia de interagir com uma pessoa, o que me vem esse medo, quer dizer, o que me vem, né, qual é o sentimento, é medo, é raiva, é o teu corpo, né, que é um exercício muito interessante esse de você reparar o seu corpo. Meu corpo ele relaxa ou ele contrai quando eu tenho que me relacionar com alguém, quando eu tenho que interagir com pessoas? O meu contrai horrores. O meu é assim, é uma dor física pra mim, tá perto de pessoas. Eu literalmente, às vezes, gente, eu tô, sei lá, outro dia eu tava num ponto de ônibus enorme, ele era gigantesco, assim, porque tinha várias redes de ônibus. Eu tinha que pegar um que tava cheio de gente naquele ponto, todo mundo ia pegar o mesmo ônibus que eu, mas eu fingi que eu ia pegar lá aquele ônibus lá do canto, que ninguém ia pegar, pra eu ficar sozinha na minha, que nem tá perto de gente eu gosto, sabe? E me dá um asco tão grande que é físico pra mim eu me afastar. Então eu fui lá pra longe, aí quando o ônibus chegou, aí eu caminhei, fiquei perto de todo mundo e etc. Mas é doloroso. É uma ideia muito dolorosa de você se livrar. E é interessante que ao revisitar essas memórias do passado, onde eu pensava, meu Deus, mas as pessoas não gostavam de mim, por que será? Aí eu lembrava da minha postura. E aqui, eu acho que existem vários tipos de pessoas, mas eu vou dizer assim, viver em sociedade é entender que tudo é teatro. Não dá pra você ser direto, ainda que existam lugares onde as pessoas são mais diretas e não se ofendam tanto. Volto no Recorte Brasil, a gente se ofende muito e com muita facilidade, o brasileiro se ofende, tudo leva pro pessoal, tudo leva pro coração, nada não consegue ouvir como se fosse só uma mensagem. Se tiver numa sala de cinema e você começar a falar alto e falar, oi, dá pra falar mais baixo? Pronto, é o fim do mundo, a pessoa se ofende e tal, ela não consegue entender que eu só tô pedindo pra que seja, né, executado aquilo que se espera daquele ambiente que é silêncio. Então ela leva pro coração e para ela eu tô falando assim, eu te odeio, sua desgraçada, você é uma sem noção. Então assim, existem convenções sociais em todos os lugares, e viver nesse mundo é saber que sim, é necessário jogar essa droga desse jogo. Deixo de spoiler para que você assista o episódio onde eu falo do você odeia o seu trabalho e eu conto um pouco dessa jornada num viés profissional, o quanto você é muito prejudicado quando também no ambiente de trabalho você não joga esses jogos de sociabilidade. E sim, é doloroso para pessoas como eu, que gostam de ser mais direto ao ponto, mas sim, é necessário você performar nesses ambientes. Por quê? Porque as pessoas, elas necessitam. Para que você, infelizmente, consiga, vamos colocar assim, ser efetivo e eficaz naquilo que você está comunicando, antes disso você tem que fazer uma cama de gato ali para a mensagem chegar da melhor forma. Porque se eu só chego, se eu só falo, se eu só comunico e eu não tenho um background com essa relação com essa pessoa, bons momentos, interações, eu me ferro. E aqui a gente vai só dar um zoom bem rapidinho nas pessoas que a motivação na simpatia delas não necessariamente sim, sou uma pessoa que adora pessoas e tarará. Quando você tem essa lente vou colocar assim,
desse teatro todo desvendado, quando você consegue entender essas relações dessa maneira, você vê que a pessoa que é amigona de todo mundo, muitas vezes é só uma pessoa que tá assim, ó, colecionando favores que todo mundo vai me dever. Eu tô ajudando todo mundo porque na hora que eu vou ser ajudada, é vocês que vão me apoiar. Tudo tem uma troca. Né? A pessoa que é legalzona, ela sabe disso. Ela sabe que ser benquista é benefício pra ela. Óbvio que é. Porque se todo mundo gosta de você, todo mundo te ajuda, você ganha muitas coisas. E aqui eu já vou falar um pouco também da mudança e como eu vi que isso é real, é muito real. E de qualquer forma, isso existe. Você pode odiar isso, esse teatro. Você pode falar, Tchelle, eu sou como você foi, me sinto assim, me sinto fechada, não gosto de me relacionar com as pessoas, não quero, tará. E é um direito seu, como foi um direito meu, por muitos anos. E assim, é um preço alto, porque você tem que... Tudo se torna muito mais difícil. Talvez um dia eu faça um recorte sobre isso no episódio, ou seja esse episódio, não sei, eu vou falar. Se um dia eu sentir vontade de repeti-lo, eu vou repetir. O preço para quem não joga esse jogo social, de agradar pessoas, de parecer simpático, de ser aberto. Quem não faz isso vai trabalhar 50 vezes mais e vai ter uma dificuldade 1 bilhão de vezes multiplicada do que teria se jogasse o jogo. E você pode dizer, Tchelle, não me importo, prefiro o caminho das pedras, prefiro não fazer isso, eu não gosto de ser falso, eu não gosto de pessoas perto de mim, e tá tudo bem. De novo, é um direito seu. Mas existe outro caminho, que é o caminho de, ok, e se eu começasse a trabalhar nessa ideia. E aí não é sobre falsidade, porque é uma coisa que eu também não consigo. Eu adoraria ser essas pessoas assim que, eu odeio uma coisa, mas por fora tão bem e tão plena. Eu sou assim, ó, extremamente transparente nos meus sentimentos. É uma droga porque me deixa mais vulnerável ainda. A pessoa vê na minha cara quando eu tô odiando uma coisa, ou quando eu tô bem, ou etc, etc. Então assim, o que me fez mudar essa postura e porque eu tenho trabalhado em mudar? Primeiramente, porque... Volto a falar que para mim o pilar central da minha vida é ter autonomia na minha própria construção, na minha própria existência. A nossa identidade, infelizmente, ela tá estritamente integrada, ao meu ver, na minha observação, né, com as ferramentas que a gente foi adquirindo para sobreviver ao ambiente que a gente veio e que a gente, sabe, a gente vai se adaptando mesmo. Então eu não sou quem eu sou um aglomerado de ferramentas, né? Eu sou o que deu para eu ser, eu sou o que eu precisei ser. Eu acho que é um pouco disso. E aí, como eu falei em vários episódios, né, eu tô só sobrevivendo, eu não tô vivendo. Eu fico limitada. Você consegue ver essa cena? Você de mãos atadas. Então nem que eu quisesse ser simpática eu conseguiria, que eu tô de mãos atadas. Ainda tô lá, Catiele criança, esperando que o mundo vai me ferir, e tarará, tarará, mas ainda vai ferir? Tipo assim... E volto ao exemplo de que, nessa postura, o que acontecia, eu achava que, ao ver que eu estava ferida, as pessoas iam me ajudar. E é o contrário. Quanto mais as pessoas te veem ferido, isolado, calado, com medo, mais elas vão pra cima. Então, ou seja, se eu tava com medo de sofrer, aí, nessa postura, é que eu sofria mais ainda. Se eu tava com medo das pessoas me machucarem, aí que elas me machucavam mais ainda. Eu via que essa postura, que eu achava que, não, eu estou me protegendo, eu estou me resguardando, eu estou... não atingiu o objetivo que eu achava que seria, né? Se eu me fecho, eu tô protegida. E não era bem assim. Eu ficava isolada, eu ficava sem ajuda, eu ficava sem suporte, era tudo muito mais cansativo e em qualquer oportunidade, lenha na Catiele. Ela se fudia de novo, mais uma vez. Então assim, libertada da ideia de que eu não precisava mais performar esse punho erguido, isso foi há 2 anos quando eu fiz o podcast no começo do ano, acho que de 2024, que era o Revide, e era justamente essa mensagem. Eu não quero mais ser a pessoa que vai reverberar as merdas que me aconteceram, eu não quero mais ser a pessoa que você vai ver na minha cara que eu me fudi um monte e que eu sou cheia de trauma. Não, eu quero que seja uma surpresa uma pessoa, ela descobriu o que aconteceu comigo, porque ela vai falar assim, nossa, uma pessoa tão sorridente, tão alegre, tão feliz com a vida, como assim ela sofreu? É isso que eu comecei a buscar por conta de uma busca, de uma cura minha, de um processo meu. E outra coisa, lembra que eu falei, essas pessoas fechadas são as melhores pra lidar? Porque todos nós, acho que a gente tem uma coisa muito legal dentro, que é, sabe, poder ser amável sim, ser engraçado sim, ser uma boa companhia sim. E eu tinha uma infinidade de talentos que ficavam bem lá escondidos. Eu era a pessoa petróleo, sabe? Eu tinha que cavar muito pra achar o diamante ali, as coisas que
que no caso eu, né, tinha para dar, para oferecer, tinha que cavar muito, e aí que você falava assim, nossa, lá no fundo ela é, porra, que chato ser essa pessoa do, ai, lá no fundo, porque eu acho que existem algumas coisas que, claro, você sim pode escolher níveis de relações onde você vai mostrar mais ainda, ou você vai fazer muito mais, com certeza, ainda defendo isso, mas poxa, a pessoa tem que cavar, então eu comecei como uma pessoa também que busca reverberar porra, tenho tanta crença e vontade que o mundo tivesse muito mais amor, muito mais compreensão, muito mais cura, muito mais alegria, eu acho que eu tenho que ser esse agente também nesse mundo, porque senão, como eu falei, eu acho que eu tô me protegendo, resguardando uma coisa aqui, uma alegria, um amor bem escondidinho, pra um felizardo um dia encontrar, e eu não quero que seja assim, porque eu não tenho pouco. Eu não tenho amor pouco, eu não tenho alegria pouca, eu não tenho plenitude pouca, eu não tenho paz pouca, eu tenho muito de tudo isso, então eu não preciso ter medo de trazer isso. Teve até situações assim que eu passei já com essa mentalidade de quebrar esses padrões de hiperintrospecção e esse medo de pessoas, onde eu justamente estava passando por uma situação de estou num ambiente cheio de pessoas, eu estava com medo, estava me sentindo desconfortável, estava me sentindo, né? E eu conversei comigo mesma, eu tava já indo pra por isso que eu falo que autoconsciência é você estar muito atenta na hora que as coisas estão acontecendo. Ter uma reflexão depois é um caminho, mas o afiado mesmo é a coisa que tá acontecendo naquele exato momento e você se vê naquele exato momento fazendo uma coisa e você conseguir parar tudo e falar, ei, pera lá, vamos mudar o caminho, a jornada dessa cena aqui, né? Ah, se eu pudesse voltar no passado e mudar as coisas, você pode mudar agora. Então eu me vi agindo no medo, me vi me fechando, vi o meu corpo retraindo, e eu falei, não. Fui lá e falei comigo, falei, Catiele, você vai pegar isso aí que eu falei, né? Você vai mostrar para essas pessoas todas as boas qualidades que você tem. Você vai mostrar para essas pessoas, e não é fingir que você é, porque eu não tô fingindo nada. Você não é uma pessoa que sabe se comunicar? Formada em comunicação, formada em artes cênicas, né? Tipo assim, você sabe se comunicar, você sabe, você é engraçada, você sabe ser social, não é como se fosse um grande desafio pra você, você sabe ser tudo isso. E você pode ser tudo isso. Então dane-se se não conhece, se conhece, finge que conhece, finge que já tá à vontade, finge que já tá tudo bem, essas pessoas não são uma ameaça pra você, não é ameaça. Vai lá e pega tudo que tá lá no fundão que ninguém vê, que é a base do iceberg que tá escondido, e traz pra fora, pra mostrar pra essas pessoas o que as pessoas que gostam de você veem em você quando te veem. Não precisa ter que ficar cavando em você. Aí eu fui lá, fiz esse exercício, fui simpática, fiz piadinha, mostrei assim, ó, de começo é um pouco difícil, mas eu fui mostrando que eu tava à vontade, embora no começo eu não estava 100% à vontade, mas eu fui me convencendo de que eu estava à vontade ali, até de fato ficar à vontade. E gente, que sentimento gostoso, eu falo sempre, essa autonomia da autoconsciência, de você no momento exato se ver, mudar e fazer aquele, você para e pensa assim, nossa, se eu tivesse seguido os meus reflexos, eu tinha feito essa cena ser um grande arrependimento, ela tinha ido para um outro caminho completamente diferente, que eu sei qual é, porque eu já fiz várias vezes, e o meu cérebro cristalizou que é assim que se resolve essa cena. E lembra que eu falei no episódio passado? O nosso cérebro precisa dessas experiências, e ele precisa aprender que ele pode resolver algumas situações de maneira diferente. Passado por isso, enfrentado esse medo, ele aprende, nossa, então afinal eu consigo fazer isso e eu não vou morrer, afinal eu consigo passar por isso. Então é achar as evidências necessárias para que você continue reverberando aquela atitude, aquela ação. Então se antes eu pensava, nossa, tá aí, ó, toda vez que eu me abro, me vulnerabilizo, me foda, as pessoas se aproveitam de mim, eu sofro, tarará. E se eu começar agora a dar mais margem para aquelas experiências onde correu tudo bem, as pessoas riram, gostaram de mim, foi tranquilo, a gente se deu bem, né? Então, eu vou te falar, eu passei, e hoje ainda é um exercício pra mim, porque quando eu tô relaxada, o meu rosto, obviamente, acho que é um pouco normal, você não vai estar sozinho no ponto de ônibus, assim, parecendo um maluco. Mas, às vezes, quando eu sinto que eu tô franzindo muito até, principalmente porque a gente faz esse movimento, né, eu me corrijo, eu faço assim, Kelly, abre o rosto, né, tipo, abre o rosto e tal. Uma coisa que ajuda muito, e é meio bobo, mas usar roupas mais claras, assim, sabe? Ter no seu estilo alguma coisa que traga essa alegria, que traga essa receptividade que você tem, sabe? Te ajuda a se sentir dessa forma, e eu acho que te ajuda a exalar um pouco mais disso também. Você criar esse ambiente pra você se sentir dessa forma e conseguir agir de tal maneira, né? Semelhante. E
Gente, é notório. Eu comecei a ver o quanto a minha vida parou de ser tão difícil porque as pessoas têm o maior prazer em ajudar pessoas que elas gostam. Não é nenhuma atrocidade que eu tô te falando aqui, é a coisa mais óbvia do mundo. E a gente sabe disso. Só que a gente não conseguia fazer isso. Então você começa a ver que a vida pode ser mais fácil. Que você, uma vez que consegue ficar mais aberto, as pessoas te ajudam. Gente, pra tudo. Às vezes eu ia pedir informação e eu sentia... Eu acho que o meu medo de pessoas exalava tanto que aí a pessoa, tipo, não me ajudava. E aí eu ficava mais com aquela confirmação de, olha aí, não dá pra confiar em ninguém. E quando você fica tranquilo e você fica aberto e você fica, sabe, bem, as coisas fluem, as pessoas te ajudam, elas te tratam melhor. O ambiente é completamente modificado. E lembra que eu falei que quem escolhe não trabalhar o pilar da sociabilidade vai ter um trabalho braçal muito maior? Quem não paga, eu falo assim, ó, quem não paga com o social vai pagar com o braçal no final das contas. Então eu comecei a falar, já é difícil, é chato, mas trabalha o tipo, tá, vamos lá agora conversar, vamos lá agora sociabilizar, vamos lá agora dar um pouquinho dessa interação, porque eu sei que as relações são construídas dessa maneira, a gente tem que dar, né, o ouvido pro outro, tem que... É isso. Infelizmente, é doloroso. É doloroso pra nós que viemos de uma ideia de que se relacionar é muito chato e muito difícil e custa muito pra quem não é natural. De novo, pra você e eu, que viemos num contexto onde isso foi trazido com más experiências. Agora, tem pessoas que, meu Deus, quanto mais elas conversavam, mais amigos faziam, quanto mais amigos, mais festa, quanto mais festa, mais momentos legais, quanto mais momentos legais, mais... Então, para essas pessoas, elas nadam de braçada nas relações, elas não podem ver uma pessoa que elas já, vai, vamos ser amigos, vamos conversar, a pessoa anda assim, ó, vem todo mundo, vem, vem, vem. Um dia eu vou ser essa pessoa? Não sei, né? Não sei, mas a esperança é que posso ser em momentos que eu escolher ser, graças a Deus. E vamos ver o que mais que eu tenho aqui para finalizar, que eu queria trazer de mensagem uma das questões que eu falei que nos impedem de nos relacionar muitas vezes e manter uma postura fechada é esse medo das pessoas, medo do que elas podem fazer com você, medo de como as relações podem se encaminhar na sua vida. E essa ideia é uma ideia que, na verdade, só existe, só funciona porque você realmente está colocando esse poder na mão dessas outras pessoas. E entender que você não controla isso e que você não vai fazer essa delegação de poder para essas pessoas, te ajuda a ir para as relações de maneira mais leve. Ou seja, essa pessoa não é... como é que eu faço que ela não me fira nunca e que eu nunca tenha uma má experiência com ela? Eu não vou nem falar com ela, que se eu nem falar com ela, nada acontece, tarará, tarará, tarará. Mas é você entender que no processo todo, se você ainda se ama, se respeita, lembra que eu falei várias vezes nos episódios, né? Uma das bases para você se bem relacionar e o que vai te proteger não é necessariamente as suas ferramentas e leituras e manipulações. Se você se ama o suficiente, você vai conseguir fazer essa dinâmica das pessoas que não servem mais para sua vida e que estão te causando mal saírem. Então, assim, você não controla isso. Você não controla. Então, é entender que não tem que ter medo das pessoas. Vai pra vida, mostra sua beleza, mostra, sabe, aquilo que você tem de mais maravilhoso dentro de você. Eu acho que se todo mundo conseguisse, eu sei que a gente vive no mundo, eu acho que pra mim esse é o maior sintoma, assim, a maior doença do mundo dentre várias coisas, a gente tá assim, tão machucado, o mundo tá tão machucado que as pessoas começaram a esconder essas coisas boas que elas têm. Começaram a esconder o amor, começaram a esconder a sua alegria, a sua felicidade, a sua energia, o seu brilho. Todo mundo começou a se esconder tanto que é raro ver isso. É dificílimo você ver isso. Aí você vê uma pessoa com uma energia boa e você fala, nossa, que raro, que tá todo mundo assim, ó, escondido com aquilo, né? E a verdade verdadeira é que se todo mundo mostrasse, olha que delícia de mundo que a gente viveria. Se tivesse assim, ó, aquele coiso de energia boa. E eu quero ser essa pessoa que vai plantar isso e que vai trazer isso. E se em algum momento eu fui uma pessoa X e me mostrei e brilhei com alguém e lá pra frente essa pessoa tentou me fazer mal, eu saio de cena, eu tiro ela da minha vida, mas eu não vou ter me arrependido de ter mostrado as minhas cores. Eu não quero que isso seja de novo uma crença que vai se construir. Eu falo, olha aí, viu só? Eu me mostrar, eu ser vulnerável, eu blá blá blá, e olha só o que é o preço disso. A pessoa me maltrata, eu não quero mais essa crença e te convido a não ter mais e não alimentar mais essa crença. Se o outro fez o que fez, questões dele, ele que se resolva com ele. Eu não vou duvidar
dos meus valores, eu não vou duvidar da paz que mora em mim, da infinidade que eu falei que eu tenho de amor. Amei, me dediquei, dei atenção, cuidei. Se merecia, se não merecia, se foi recíproco, se não foi, se fez ou se não fez, eu fiz. Eu fiz. E é sobre a minha parte na história que vai importar. Eu não consigo controlar o outro. Eu não tenho que ter medo do outro. Eu tenho que ter presença, eu tenho confiança naquilo que eu sou, em quem eu sou, na minha energia, na infinidade que existe dentro de mim. E ser. E aí, filho, acho que ninguém tem medo de você e você também não tem que ter medo de ninguém quando isso acontece. E é muito doido, gente. Quando você vai com esse sentimento pra vida, eu lembro de uma vez eu tava num rolê e eu tava me sentindo tão à vontade, porque eu acho que é isso, a gente sente falta de achar e todo mundo é muito atraído por pessoas que estão à vontade. Que você sente, nossa, como é que essa pessoa tá vivendo sem medo? Como é que essa pessoa tá vivendo aí e não tá com medo da vida, tá à vontade, você sente que ela tá à vontade dentro dela, ela tá à vontade no ambiente, ela tá à vontade. Você fala, gente, se ela tá tão à vontade, eu quero estar perto dela. O que é o gostoso aí que ela tá tão à vontade? Que eu lembro que eu tava num rolê, um cara que nunca me viu na vida, ele me olhou assim, ele falou assim, nossa, como é que você é tão confiante? Como? E eu falei, nossa, olha só, tô exalando uma coisa aqui que eu só olhei pra ele e falei, olha, gostei do seu estilo, tal. Sem querer agradá-lo nem nada, só gostei, falei, e eu tenho vários elogios pra dar, eu tenho várias opiniões muito boas sobre as pessoas, e eu escondia, e agora eu tô assim, ó, eu tô parecendo aquela louca, eu saio elogiando, tô igual aquela mulher lá do meme, tipo, ai, casal, lindo casal, eu tô assim. E é isso, o convite pra você também ser meio crazy. É isso, gente. Se você gostou desse episódio, não deixa de comentar como é esse processo. Se você é essa pessoa, se você conhece pessoas assim, agora você sabe um pouquinho do outro lado da história. Te convido, se você é essa pessoa, a mostrar o seu melhor. Gente, se o mundo tá fazendo merda e você tem aí uma infinidade de amor, de luz, energia, traz o que a gente tá precisando. E não precisa ter medo de se proteger, de meu Deus do céu, ninguém chega em mim. Seja. Sim, ó, você que tem que dar medo nas pessoas. É isso, comenta, curta, compartilha, manda pra alguém esse episódio também. Cativeiro Cast no TikTok, YouTube, Instagram, Spotify, cativante, @. É isso. Obrigada, gente. Um beijinho e até a próxima.